6 votos pela cassação, 2 contrários e 3 ausências, o vereador Rosário Guimarães, popularmente conhecido como Maradona, aqui da Chapada Diamantina, mais precisamente em Utinga, teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar na manhã de ontem, na Câmara daquela cidade. Maradona, que também é agente de saúde, é acusado de invadir o quintal de Marta dos Santos e cometer atos libidinosos contra a mulher. Esse fato aconteceu no dia 12 de outubro de 2021. E a gente trouxe, não foi, Bolt? Exatamente. Essa informação. Em uma Câmara composta por 11 homens e todos os suplentes do sexo masculino, a pressão feminina se impôs e prevaleceu durante a votação. No plenário lotado de mulheres, os parlamentares seguiram o entendimento da Delegacia de Polícia e também do Ministério Público, que também apresentaram denúncias junto ao Judiciário e ainda solicitaram medidas protetivas contra o agora ex-vereador. Em seus pronunciamentos, Maradona negou ter cometido crime contra a moradora de Utinga, mas não conseguiu explicar porque estava no quintal de Marta em um feriado, considerando que os agentes comunitários trabalham apenas nos dias úteis. Aí vendo esse parágrafo, eu imagino, e se fosse no dia útil, hein, cara? Que dor de cabeça dessa mulher para teria provar. Uma brecha na brecha, legislação. A brecha estava aí. A brecha estava, se fosse no dia útil. Vamos lá. Nesta madrugada, Rosário Guimarães tentou obter uma liminar, porém teve seu pedido negado em 2 instâncias pelo Poder Judiciário. Com a decisão de cassação de seu mandato como vereador em Utinga, Maradona agora enfrenta uma inelegibilidade de 8 anos, ficando impedido de concorrer a qualquer cargo público nesse período. Na ocasião, o vereador, que atuava como agente de saúde, teria entrado na casa da vítima com a justificativa de levar um medicamento para o companheiro dela que tem deficiência física. Pense aí, o agente de saúde, vereador, falou que, não, eu tenho que entrar aí na sua casa, né, para estar levando medicamento, e o companheiro dela é deficiente físico. No entanto, ao encontrar a mulher no quintal do imóvel, teria colocado as mãos nos seus seios, né, nos seios da moradora, e ainda forçado um beijo, o que foi repelido. Um outro fato envolvendo a investigação é que 8 meses depois, o bar da vítima foi alvo da ação de homens armados que levaram apenas celulares. Em um deles, segundo Bahia Notícias, havia foto aí dos seios dessa mulher usados na denúncia. Caiu, né, professor? É isso, Nerisvaldo, uma conquista, sobretudo das mulheres que encabeçaram esse movimento. A pressão social, eu acredito que tenha funcionado, certo? Talvez se não tivesse essa pressão social, a justiça seria leniente nesse sentido. Se fosse uns 10 anos atrás, nada, com certeza ele ia conseguir escapar, até por conta das brechas que tem na nossa legislação. Eu espero que sirva de exemplo para outros edis que tenha esse decoro, que tenha esse compromisso ético na nossa sociedade, não só para quem é vereador, mas é uma conduta ética e moral na nossa sociedade que precisa prevalecer acima de tudo, independente do cargo. E com o cargo aumenta ainda mais a responsabilidade ética e moral na nossa sociedade. O que me chamou a atenção foi ele estar exercendo a função de vereador e de agente, né? Sim, o que não é muito comum, né? Mas se a carga horária for compatível, eu acredito que não tem problema. Se houver compatibilidade, mas enfim. Assim, eu fico muito preocupada quando a gente fala nessa questão das medidas, né? Como se fosse um artifício suficiente para resolver. E não é, porque a gente vê o número de casos de violência que acaba ocorrendo com mulheres que estavam com medidas protetivas vigentes e que não resolvem nada. Eu acho que assim como nesses casos de abusos, de assédio contra a mulher, o importante mesmo é o endurecimento das penas. Eu acho que isso sim é que iria resolver ou diminuir bastante o número de casos de abusos, porque essa medida tão somente já está provado que não resolve muito, porque o número de casos de mulheres que são mortas, mesmo estando com medidas protetivas, é alarmante.
13h02, Bolt. Não, enquanto você pensa que o negócio parou por aí, de acordo com a informação do jornal de Chapada, algo inusitado aconteceu, porque o pastor Jair Monteiro, que é supostamente defensor da minoria das mulheres, ele fez uma live para defender o seu correligionário. Isso aconteceu antes mesmo das investigações. O pastor é de onde, Bolt? É lá de Utinga, e deu uma repercussão negativa. Ele fez uma live desmentindo as situações e dizendo que ele poderia falar com propriedade porque ele é defensor das mulheres da minoria, mas não pegou bem pro pastor na comunidade lá de Utinga. E para ser justo, né, provavelmente esse material vai chegar ao corte lá em Utinga, a gente quer deixar o espaço aberto ao pastor. Quem sabe, que segundo a nota aqui dos jornais, o vereador não conseguiu justificar o porquê ele estaria no quintal dessa senhora em um domingo. Quem sabe o pastor consiga, né? Talvez o pastor tenha informações que a gente não tem, ou informações que não foram vinculadas. Porque pode não estar na rede essa informação, a gente não tenha. Então, de deixar os microfones abertos. Essa justificativa do bar que foi levado os aparelhos de celular. Talvez não foi. Pode ser uma tentativa também de sumir com provas. Ninguém se sabe. Isso aí foi o que ficou no ar. Mas tá aí, o espaço aberto eu não sabia do pastor. Da live feita pelo pastor. A depender das relações que a gente tem momentos que a gente comenta muito aqui que é melhor a gente ficar quieto, né? Correto. Porque tem momentos que envolve amigos, envolve filhos, né? É um parente, é um ente querido. É uma oportunidade, só que o espaço está liberado. E assim, Nerisvelli, e por isso que é importante, diante de qualquer processo, alguns princípios serem respeitados, a presunção de inocência, a ampla defesa, o contraditório, porque por mais bárbaro que seja o crime, qualquer acusado tem o direito da autodefesa para que a gente não tenha injustiça diante do processo. Muitas só vezes lembrando que demora... tá falando de uma cassação, isso, né? O processo isso, continua, eu tô falando isso, no todo, correto, o processo continua. Por isso que é importante ser seguido o rito do processo legal, para que a gente não tenha injustiça, independente da circunstância. Pode ter sido o crime mais bárbaro que tenha acontecido, mas a gente precisa entender o rito do processo, até porque o nosso Estado é o Estado democrático de direitos, é o Estado que funciona a partir das leis, ou pelo menos deveria funcionar. Vamos pro intervalo. Você quer falar, Rongo? Quando fala em lei, você estufa o ombro aí, que vai falar alguma coisa. Quando tem o processo e que há a condenação com todas as provas, aí sim é que tem que haver uma mudança no sentido de endurecer as penas. Porque o que acontece? O cidadão tem todo o processo, é condenado e logo está posto em liberdade. E isso acaba gerando o quê? Acarretando outros crimes. E aí a gente não comporta. A Polícia Civil, por exemplo, a Polícia Judiciária... A sensação de injustiça, quem quer aprontar, apronta, porque nada vai acontecer na frente. Isso, nós temos a Polícia Civil que fica a cargo das investigações. Mas aí, devido à recorrência e tantos casos para investigar, não tem a estrutura devida para solucionar. Saiu uma pesquisa recentemente onde fala-se no baixo número de casos com resoluções. Então, fica lá anos, não tem uma... E vai acontecendo mais casos... E superlotando a justiça, de fato, com muitos casos que não resolve e as pessoas não são punidas. Havendo a condenação, que o condenado pague o tempo devido para que não se tenha esse número tão elevado de casos sem resolução.